Vamos mudar de assunto. Os 2 sobreviventes do ataque a tiros contra os Yanomami, em Roraima, devem receber alta da UTI ainda hoje. Ambos passaram por cirurgia e estão com um quadro de saúde estável. A gente lembra que o atentado contra o povo indígena deixou um agente de saúde morto no último fim de semana. Carol Queiroz tem detalhes para a gente. Os 2 indígenas estão internados no Hospital Geral de Roraima, para onde foram removidos depois de serem feridos dentro da reserva. Eles devem ter a alta da UTI e continuarão sendo acompanhados pelas equipes de saúde. Lembrando que um dia depois deste ataque, que também vitimou de forma fatal um agente indígena de saúde, 4 garimpeiros, entre eles um foragido da Justiça do Estado do Amapá, morreram num confronto com equipes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal que fiscalizavam áreas de garimpo. 11 armas foram apreendidas, incluindo um fuzil. Há indícios de que uma facção criminosa controle o garimpo naquela área. Em resposta aos últimos acontecimentos no território Yanomami, uma comitiva do governo federal esteve em Roraima para monitorar a situação das vítimas e definir novas ações de enfrentamento ao garimpo ilegal. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o estado não vai recuar e que as equipes de segurança serão reforçadas para que se possa dar uma resposta à altura. Marina Silva, que sobrevoou áreas de garimpo junto com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, explicou que, segundo informações de satélite, já foi feita a retirada de cerca de 75% a 80% de garimpeiros, mas que uma parte está resistindo e, por isso, as operações na região devem continuar e de forma mais intensa a partir de agora. Bom, segundo dados divulgados pelo Conselho Indigenista Missionário, em 2021 foram registrados 176 assassinatos de indígenas, segundo o maior número de mortes registrados desde 2014, perdendo apenas para o ano de 2020, que chegou a 182 mortes. Vale ressaltar que esse dado se refere a diversos povos indígenas e não apenas ao povo Yanomami. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que cerca de 80% dos garimpeiros já deixaram as terras indígenas. No entanto, Marina disse ainda, abre aspas, uma parte está resistindo e é preciso intensificar ações para dar resposta, fecha aspas. Vamos ao debate, então. Para essa rodada, eu tenho comigo o prazer de ter meu time completo de novo. Samantha Maia, Gabriela Araújo, Roberto Tardelli, Vinícius Poit, boa tarde para todos vocês. Vou começar aqui pelas mulheres, vou começar pela Gabriela. A ação do governo em território Yanomami, Gabriela, deve ser mais incisiva para combater a violência contra o povo indígena? Com certeza, acho que o governo já começou, né, a agir no começo do ano, quando foi detectada aquela crise sanitária, né, com os Yanomami, crise de saúde. Eu acho que essa ação interministerial, a ministra do Meio Ambiente, a ministra dos Povos Indígenas, a ministra da Saúde, dialogando para pensar em formas, né, de primeiro proteger, acho que a primeira atitude é proteger os povos Yanomamis, cuidar assim, da saúde dos indígenas, que a gente já percebeu que está há muito tempo defasado, e você vê aí, né, foi um dos assassinados é um agente de saúde. E outro ponto, que além de proteger com o aparato policial, é voltar a equipar os instrumentos, né, os aparelhos de proteção indígena como a FUNAI. E essa medida, hoje eu estava lendo um noticiário, inclusive na CNN, que já vem sendo adotada, que foi aberto concurso, né, que faz mais de 7 anos que não se abre concurso para o Ministério do Meio Ambiente, para a FUNAI, foi aberto concurso, eles vão contratar mais de 500 pessoas para atuar em loco, porque também não adianta, né? E eu vou abrir para os meus colegas, não adianta você fazer uma ação local como foi, né? Olha, vamos tirar, muitos saíram voluntariamente, mas há uma resistência dos garimpeiros, de parte dos garimpeiros ilegais, que são os mais violentos, de desocupar as terras Yanomami. Então não adianta fazer só uma ação, tem que ser uma ação prolongada, né? E com pessoas, agentes que tenham também aparato, além de proteção policial, mas tem um aparato do Estado para continuarem fazendo o seu trabalho de proteção dos povos Yanomamis e de conscientização dos garimpeiros ilegais para que saiam voluntariamente, caso contrário, não tem outro jeito, né, Luciana? Força policial.
Essa galera aí que não saiu voluntariamente. Inclusive, nós noticiamos, Poit, eu vou com você agora, quando nós falamos da saída do garimpo ilegal, dos garimpeiros, foi questionado muito aí até o governo por que não estava ali se fazendo o poder de polícia, o Ministério da Justiça especificamente, eu me lembro. E eles saíam, em um primeiro momento, eles queriam que os garimpeiros saíssem ali voluntariamente e depois sim, com investigações e tal, porque a gente tinha ali, mesmo no garimpo, famílias mesmo, crianças, mulheres que sobreviviam daquilo ali. Então tem uma questão humanitária de todos os lados. Mas agora a coisa está, depois dessa peneira, vamos dizer assim, a coisa está bem complicada por lá, né, Poit? Primeiro, boa tarde, Luciana, Gabi, Samanta, Tardelli, todos vocês que estão acompanhando aqui o grande debate da CNN. Como você bem falou, Lu, a situação lá é bastante complicada, né? Do lado indígena, acho que está muito claro, né? Esse absurdo que aconteceu dessa violência, onde teve uma morte, graças a Deus 2 pessoas sobreviveram, então saindo da UTI. E você bem relatou a situação de alguns garimpeiros ilegais que estavam com suas famílias, crianças, mulheres, idosos, e de repente desligou a chave e não teve um apoio forte do governo para fazer uma transição, para fazer alguma outra coisa, para dar uma capacitação, para tirar eles daquela situação ali, porque senão vai ter conflito ou eles vão para outro lugar. Então, a situação em Roraima é muito difícil, o que é uma pena, Lu, porque eu queria trazer dados sobre o estado de Roraima aqui, que é um estado extremamente rico pela sua natureza, extremamente rico pela sua diversidade. O estado de Roraima, para quem não conhece, gente, além de fazer fronteira com Amazonas e Pará, faz fronteira com Venezuela e Guiana. E por essa fronteira com a Guiana, pode ter a saída ali de escoamento de produção agrícola, inclusive a última das fronteiras agrícolas do país está se desenvolvendo muito, onde economizaria até no frete e no escoamento de produtos para a China, por exemplo, dizem que em 11 dias. O estado de Roraima tem 1/3 de terra indígena, 1/3 de área de preservação ambiental e 1/3 de área agriculturável. Então, embora tenha toda essa beleza e esse potencial, ele está sujeito a alguns conflitos seríssimos e como desencadeou nesse ataque aqui. Portanto, acredito que uma política governamental de desenvolvimento do Estado, de acolhimento da população, de respeito aos indígenas, ela é primordial, não só do governo federal, mas do governo estadual, para a gente preservar aquela natureza exuberante, sabe, que tem um potencial turístico enorme. A floresta, é o que a gente já falou aqui, né, Tardelli? Vale muito mais de pé do que deitada, do que derrubada. E essa conscientização é importante, da gente preservar o espaço, garantir o direito daquelas pessoas que estavam ali antes de qualquer um de nós chegarmos, que são os indígenas. E também equilibrar isso com a evolução econômica do Estado, que está num posicionamento geográfico enorme. Eu, como já fui lá, Lu, falei muito de Roraima, porque eu acho o Estado maravilhoso, gosto muito do nosso país. Tem mais uma curiosidade. É o único lugar no Brasil e um dos únicos lugares do mundo que tem cavalo selvagem. Lá tem uma vegetação tipo o cerrado que chama lavrado. Então, pesquisem no Google, já teve até reportagens na televisão, para vocês verem o tanto de diversidade e de beleza que tem lá, sabe? Que fica muito manchada por conflitos como esse. Tardelli? A tragédia Yanomami é uma das nossas grandes e terríveis vergonhas mundiais. A gente vê, e a ministra disse que há 20% de garimpeiros que estão resistindo e parece que fortemente armados. O que me faz perguntar se eles estão resistindo é porque eles estão produzindo. Para onde está indo o que eles produzem? Quem está recebendo esse ouro? O que está sendo feito com eles? Porque eles não estão lá para recuperar o meio ambiente que eles tanto degradaram. Eles estão lá para continuar a produzir de forma ilegal, de forma clandestina, de forma ilícita, aquele ouro que eles estão negociando. De onde está saindo isso? Quem negocia esse ouro? Nós precisamos cortar com urgência esse canal de transmissão, porque é o que justifica a presença desses garimpeiros fortemente armados, violentíssimos, dispostos a qualquer coisa, né, para continuar a sua atividade. Se é assim
queridos, eu quero cumprimentar aqui agora. Estava morrendo de saudade da Samanta, estava morrendo de saudade da Gabi. Oi, Lu. Poit, meu querido. Nós temos que, de alguma forma, tentar. E ontem a gente estava discutindo a nossa anta, a nossa capivara de estimação. E é impressionante como que o caso da capivara não consegue atrair, o caso dos Yanomami não consegue atrair sequer uma centelha da indignação que atraiu o caso da capivara. No Brasil, né, Tardelli? No Porque Brasil. fora do país, o mundo inteiro está olhando, como disse o Poit aqui, a floresta de pé, que é uma verdade universal, que vale muito mais de pé do que derrubada. Essa é uma verdade universal. Sim, nós vamos tornar esse desvalor, pegar isso como um desvalor. E, de alguma forma, nós temos que cortar a produção de ouro. Teria que ser o ideal, seria, olha, não vai se produzir 1 grama de ouro aqui. E essas pessoas, esses 20%, vão ter que sair de lá. Ou saem por bem, ou vão sair por mal. O que não pode é eles desafiarem toda a proteção Yanomami, a Constituição Federal, o Estado brasileiro, todas as polícias, certo? Criar ali dentro quase um Estado paralelo. Vem agora essa notícia da facção criminosa, certo? Que, claro, ela vai espalhar, ela é líquida, ela vai se espalhando onde ela encontrar espaço. Se ela encontrou espaço ali, é porque ali existe gente capacitada para ajudá-la. Ou seja, não são garimpeiros, são bandidos. Muito bem, não sei vocês, agora sobrou para você, Samanta, mas a negligência em relação aos povos indígenas, a manutenção de estereótipos, muitas vezes, inclusive, por parlamentares, porque eu já recebi parlamentares aqui repetindo estereótipos em relação aos povos indígenas brasileiros. A falta de informação e a negligência, por que não? Até dos setores de comunicação desse país, não contribuem para toda essa crise também que a gente acompanha agora no território Yanomami, que a gente pode estender para outros povos indígenas? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, meus colegas, Gabriela, Poit, Tardelli. Bom, é claro que isso contribui, né? A questão indígena é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. A gente precisa ter uma política pública de amparo ao povo indígena, né? Não é suficiente apenas, é claro que é um bom começo, retirar os garimpeiros das terras indígenas, mas a gente também precisa de uma política de saúde, de auxílio a esses povos. Eu acho que o Tardelli colocou muito bem que a gente precisa diferenciar que existem aqueles garimpeiros com as suas famílias que também estão no estado de vulnerabilidade, que estavam em terras indígenas, das facções criminosas. Ou seja, a partir do momento que eu tenho garimpeiros com forte armamento, significa que existe muita gente por trás se beneficiando disso. Então a gente precisa analisar toda a cadeia para acabar com essa atividade legal e com aqueles que são realmente os criminosos. Esses precisam ser efetivamente combatidos, mas a gente precisa também de uma política pública de amparo para esses garimpeiros em estados de vulnerabilidade e proteção das terras indígenas. O Poit colocou muito bem a questão do estado de Roraima ser um estado rico, é verdade, mas como ele bem falou, 2/3 do estado é terra da União, não é? O governo do estado fica com 1/3 e o que a gente verifica na prática é que as políticas de amparo aos indígenas têm vindo muito mais do governo estadual do que efetivamente do governo federal. Então a gente também precisa de uma parceria aí entre as políticas públicas no âmbito federal com as políticas públicas do estado, porque a gente sabe que quem está mais próximo dessa população é o governo estadual, para auxiliar a questão indígena, que envolve também a questão dos índios da Venezuela, ou seja, a gente precisa de uma política ampla que abarque todos esses aspectos para a gente efetivamente não ter mais uma tragédia Yanomami ou de qualquer povo indígena e também não ter os garimpos ilegais que prejudicam toda a nossa fauna e flora brasileira.